Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Feira Pod. Estamos aqui celebrando 10 anos de Jovem Aprendiz no IEL Bahia. E, para conversar sobre esse assunto, está aqui ao meu lado Tatiane Caribé, seja muito bem-vinda. Jaqueline Elchame, falei, pronunciei corretamente. E Henrique Ferreira, sejam todos muito bem-vindos. Tati, 10 anos de Jovem Aprendiz. O que a gente pode falar sobre esses 10 anos? Então, é muito bom estar aqui nesse dia de comemoração, dia 24 de abril, dia em que comemoramos o Dia do Jovem Aprendiz. E o IEL está nesse momento aí, né, comemorando uma década de contribuição para a formação do Jovem Aprendiz. O Jovem Aprendiz é um programa de inserção, ele tem o objetivo de inserir jovens no mercado de trabalho, com uma proposta que traz toda uma dinâmica de aprendizagem, um curso de formação teórica e aliado ao momento da prática na empresa. E é essa proposta que a gente quer mostrar e compartilhar aqui com vocês, o quanto que é oportuno ter um momento de vincular ali a teoria prática, onde eles passam um dia da semana no IEL, no momento do curso de aprendizagem escolhido. No caso aqui, a gente oferece cursos de operador de telemarketing, auxiliar administrativo e na área de varejo. E os outros 4 dias da semana, ele vivencia a parte prática na empresa. Então, o curso de aprendizagem, ele proporciona aquele momento durante a semana de teoria e prática. E para nós, isso é o que enriquece o programa, isso é o que fortalece e que proporciona esse ambiente de aprendizado. E aqui do nosso outro lado, temos mais 2 convidados e eu gostaria até que vocês também se apresentassem no sentido de falar da posição que vocês ocupam hoje e da experiência que vocês possuem com relação ao assunto. Por favor, Jaqueline, seja muito bem-vinda. Obrigada, né? Primeiramente, eu quero agradecer o convite do IEL, poder participar aqui desse momento tão simbólico, né? 10 anos aí, uma década, realmente. Eu sou Jaqueline Elchame, sou gestora de Gente Gestão do grupo JCP Logística. E estou aqui hoje para falar um pouquinho, né, como é importante os processos do Jovem Aprendiz hoje para nossa empresa, tá? Quero falar também, parabenizar a Henrique que está aqui, é um prazer também, foi nosso jovem e é uma honra poder participar desse momento aqui também ao lado dele. Henrique, você já foi pré-apresentado, mas conta um pouquinho pra gente aí da sua história. Bom, obrigado pelo convite, né, por estar aqui. Como ela falou, eu já passei como jovem, já fui jovem também. E hoje em dia eu supervisiono jovens, então ter a visão dos 2 lados é importante. Eu, hoje em dia sou do TI, sou analista de TI. E é isso. É muito, muito interessante estar aqui e poder compartilhar com vocês os 2 lados, né? Os 2 mundos. Bacana. E Henrique, a gente vai aproveitar justamente essa tua experiência, porque até no outro bloco a gente vai estar com o Rodrigo, que você pode estar se perguntando, pô, cadê Rodrigo, Diego? O Rodrigo vem no outro bloco e ele vai estar com jovens aprendizes nesse momento e a professora Viviane. E eu quero justamente aproveitar e começar contigo e perguntar assim, o que é que mudou, Henrique, a partir do momento em que você era jovem aprendiz e que depois você já recebeu um convite, ser contratado e a partir daí hoje é supervisor de outros jovens aprendizes? Cara, você tá do outro lado do muro, né? Você ter a outra visão de mundo, você saber... Antes você era, né? Você era pedido as coisas, né? Você realizava as tarefas, hoje em dia você supervisiona as tarefas que são feitas. Então, assim, muda muito, é muita responsabilidade também. E você saber direcionar os jovens, né? Então, eu como jovem, eu queria de uma forma ser direcionado, então hoje em dia eu posso direcionar os meus jovens da forma que eu queria ser. Então, é muito importante e, assim, a desenvoltura que eu procuro, né, buscar no jovem de desenvolver, entender o que ele precisa e desenvolver aquilo ali, entender o que ele é bom e jogar ele pra frente, sabe? Era o que eu queria e, enfim, eu tô repassando esse cajado. Bacana, e esse aprendizado também. E assim, Jaqueline, aproveitando, você que tem experiência justamente em trabalhar com pessoas, em trabalhar com gente, e que a gente conversava aqui nos bastidores, ativamente são 15 jovens aprendizes, assim, qual o teu olhar sobre esse
profissional sobre esse jovem que está ingressando ali no mercado de trabalho e vindo a ter essa experiência prática. Como é que isso contribui para o dia a dia da empresa? Então, Diego, assim, pra gente, né, e é o que a gente passa isso para os outros gestores, ao receber esses jovens, a gente sabe que esses jovens, eles vão vir ali um HD virgem, né, Henrique? Mas, com o passar do tempo, a gente mostra que eles não são apenas uma mão de obra barata, pelo contrário. Ele traz também essa comunicação dinâmica que o jovem tem, né? Eles traz também, assim, você vê a facilidade no parte digital. Isso é muito bom. Essa parte, essa aguçação que eles têm, né? Pelo digital, pela inovação. Eu costumo dizer assim, eles acabam cutucando a gente a inovar, a sair daqueles padrões. Porque o jovem, ele questiona isso, né? E aí é muito bom, porque a gente aprende, poxa, será que eu não posso também melhorar? Será que eu não posso mudar essa maneira, né? O jovem, ele traz muito isso. O outro lado de se trabalhar, então, contribui muito, né? E a gente tem muito orgulho de dizer que a gente, o jovem, ele não fica só no momento jovem, lá no nosso grupo, né? Na empresa. Ele também, ele engaja, e isso pra gente, quanto gestor, é muito importante, muito gratificante. Isso é legal. E aí, Tati, eu trago a bola para ti, justamente assim, quando eu escuto Jaqueline conversando, para o empresário, para uma empresa que está nos assistindo, e ela fala, como é que eu faço para ter essa experiência de jovem aprendiz aqui na minha empresa? Como é que o IEL pode ajudá-las nesse sentido? Qual é o passo inicial? Então, o empresário que deseja contribuir com a formação desse jovem, né, na inserção desse jovem no mercado de trabalho, pode acessar o portal do IEL, ielbahia.com.br, e lá fazer contato com essa equipe que vai fazer todo o esclarecimento de qual é o fluxo, quais são as orientações para a contratação e a seleção de um jovem, né, para ser incluído nesse processo de aprendizagem. Nós já, em toda a Bahia, já passaram aqui com a gente mais de 8.000 jovens, e falando de Feira de Santana, mais de 1.500 jovens. Então, nessa comemoração de 10 anos, temos números assim bem gratificantes e queremos continuar contribuindo, e a gente precisa dessa parceria com as indústrias, com as empresas, com as organizações que podem fazer essa contratação. Então, estamos à disposição para melhor atendê-los e fazer essa inserção do jovem aprendiz no nosso mercado de trabalho. E da visão assim mais geral, e eu gostaria até de um bate-bola com vocês, que é muito assim, quais são os diferenciais, no caso, que um jovem, porque você usou uma expressão que eu achei interessante, ali de um HD virgem, certo? Pô, beleza, eu fiquei imaginando, pô, se esse HD não tem nada ali dentro. E aí, por um outro lado também, deve ter uma certa preocupação desse jovem que está ingressando, e às vezes numa empresa grande, numa empresa maior, e fala assim, como é que eu posso contribuir? Entendeu? Como é que eu devo me comportar? Qual a postura? Então, assim, quais são, ao mesmo tempo, assim, as orientações, né, que vocês passariam para esse jovem que está ingressando e às vezes é a sua primeira experiência de trabalho? Ao receber o jovem lá no grupo JCP, né, a gente sempre analisa o perfil comportamental desse jovem, né? Temos exemplo aqui de Henrique. Henrique atua nessa área técnica, né, na área de TI. E o que a gente, tecnologia, o que a gente fez? A gente vai colocar ele para trabalhar para esse perfil comportamental mais objetivo, mais técnico, né? Então, para colocar com atividade afim que seja compatível ao que a gente encontrou, né, no perfil dele. Então, assim, recentemente a gente recebeu uma jovem na área de comunicação e a gente observou o perfil dela, né, a desenvoltura. Ela tinha mais habilidades comportamentais para esse desenvolvimento. Então, assim, não precisa que o jovem ele tenha, eu preciso ter conhecimento para as empresas me contratarem, não. Ele precisa ter a vontade, o querer, a proatividade, buscar também conhecimentos. Eu digo o tempo todo para os jovens, né? Na minha época era tão difícil ter acesso, né, esse mundo digital, a livros, né? Ainda sou daquela época que a gente ia na livraria, que tinha que fazer a fichinha e retirar um livro e depois de ler, devolver esse livro para poder pegar outro. Então, hoje, com o mundo digital e o jovem, né, ele tem essa facilidade. A gente observa que se ele buscar o conhecimento, alicerçar a atividade que ele está executando na empresa, né, junto com o aprendizado que ele tem aqui também no IEL, né, isso fortalece muito o desenvolvimento profissional desse jovem. E como a gente também conversava, pode ser também até, e a gente discutia também, ter aquela oportunidade em que esse jovem se destaca tanto que ele vem para um processo de contratação antecipado.
E nessas características, o que é que faz com que esse jovem se destaque tanto a ponto da empresa falar, pô, não posso perder essa oportunidade e perder esse talento? Então, hoje lá no grupo, a gente tem, graças a Deus, a gente tem uma porcentagem muito grande de absorver esse jovem ao final do contrato dele, ou até mesmo antes disso, né? Recentemente eu tive um caso agora, 3 meses de uma jovem, e a gente tinha uma oportunidade profissional, e era interessante, ela já estava qualificada, preparada, né, para essa atividade, já tinha outras experiências, e a gente oportunizar isso. Então, a gente faz muito isso. Quando a gente tem uma oportunidade, a gente direciona para os da casa, né? A gente dá oportunidade para eles engajarem, para eles crescerem. E o jovem, ele precisa mostrar que realmente ele está disposto. Então, às vezes, assim, eu não tenho um conhecimento necessário, mas eu tenho uma disposição. Então, hoje, para o Grupo JCP, a gente absorve muito esses jovens, engajam eles, né, e tornam profissionais, como a gente tem aqui outros exemplos de outros jovens, né, que se tornaram profissionais. E Henrique aqui, né, hoje como supervisor, não está mais conosco, mas está em outra empresa, né? Mas para a gente, realmente, é muito gratificante ver o crescimento deles. Isso, bacana. Henrique, e quais foram os maiores desafios que você encarou enquanto jovem aprendiz? Como é que você superou eles? Qual dica você daria para quem está te escutando? Eu vou te falar, os maiores desafios para mim é adaptar a rotina, porque foi meu primeiro emprego, então, assim, para mim foi tudo de primeira, né? Eu não conhecia nada, não conhecia como funcionava e tal, mas lá na IDB me abraçaram como uma família de verdade, inclusive ainda tenho contato com eles, e, assim, eu aprendi muita coisa, foi muito enriquecedor pra mim, assim, foi muito bom, porque eu tava com medo no início, né, tava com todo aquele receio, pô, meu primeiro emprego, como é que vai ser, o que vai acontecer e tal, mas me ajudaram muito, né, entenderam, né, que eu precisava realmente desse empurrãozinho e deu tudo certo. Esses foram os meus maiores desafios, foi a rotina e acho que as responsabilidades, né, mudou muita coisa, então como foi meu primeiro emprego, a partir daí eu comecei a crescer na vida, né? Então, já começava a pagar contas e tal, foi, assim, eu não tinha esse contato, então foi assim, primeira vez em tudo na vida, então, foram os meus desafios. Para mim foi desafio, mas deu tudo certo. E agora, enquanto supervisor, você falou em desafios, eu acredito que eles só aumentaram. Então, eu vou puxar um gancho do que Jaque falou, perfil comportamental. Tem pessoas que estão ali e que tem uma desenvoltura melhor para outras coisas. Então, assim, que nem eu falei antes, é identificar o que aquele jovem tem de melhor, né? Melhor qualidade dele e você conseguir desenvolver aquilo ali. Aconteceu comigo, eu tinha 2 jovens lá na empresa, um de manhã e de tarde. O da manhã precisou sair e aí ficou aquele vácuo, né? Pô, eu preciso de mais alguém aqui. E aí, como eu já tinha a jovem de tarde, eu já tinha percebido a desenvoltura dela, entendeu? Então, eu falei assim, cheguei pra ela e conversei, vem cá, você tem coragem? Você topa esse desafio com a gente? Vamos lá, vamos, né, te efetivar e tal. Expliquei pra ela como seria a rotina e tudo mais. E ela, não, bora. Então, a gente foi. E, assim, é gratificante ver, porque, assim, foi o primeiro emprego dela também. Então, fui da base até a efetivação, eu acompanhei ela. E pra mim é muito interessante eu ver o meu trabalho ali, né, e o dela também, claro, de como ela se desenvolveu, de como ela saiu de uma jovem para uma pessoa efetivada, entendeu? Então é muito, muito interessante, muito gratificante ver isso aí. E é isso, o desafio de você conseguir liderar, né, todo um time, as atividades e tal, e você ainda conseguir enxergar as qualidades e desenvolver aquilo ali. São os maiores desafios. Fora das vagas IEL desta semana, a primeira vaga de hoje é para o curso de administração. Essa vaga é para o município de Conceição do Jacuípe. A remuneração é de R$ 800, mais R$ 10,80 por dia estagiado. A carga horária são de 30 horas semanais, de segunda a sábado. A segunda vaga de hoje é para o curso de Engenharia Civil. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana. A remuneração é de R$ 950, mais R$ 220 de auxílio transporte.
A carga horária são de 30 horas semanais de segunda a sexta. A terceira vaga de hoje é para o curso de farmácia. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana. A remuneração é de R$ 550 mais R$ 200 de auxílio transporte. A carga horária são de 20 horas semanais de quarta-feira a domingo. A quarta vaga de hoje é para o curso de técnico em administração. Essa vaga é para a cidade de Cruz das Almas. A remuneração é de R$ 600 mais R$ 50 em auxílio transporte. A carga horária são de 30 horas semanais de segunda a sexta. A quinta vaga de hoje é para o curso de licenciatura em pedagogia. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana. A remuneração é de R$ 750 mais R$ 100 em auxílio transporte. A carga horária são de 25 horas semanais, de segunda a sexta. A sexta vaga de hoje também é para o curso de licenciatura em pedagogia. Essa vaga também é para a cidade de Feira de Santana, sendo a remuneração de R$ 800 mais R$ 100 em auxílio transporte. A carga horária são de 30 horas semanais de segunda a sexta. E para você que quer obter mais informações sobre essas e outras vagas, acesse ielbahia.com.br, link na descrição ou QR Code na tela. E assim, Tati, falar contigo, como é que o IEL pode ajudar justamente esses jovens que na maioria das vezes estão ali na sua primeira oportunidade de emprego, de contato ali, na verdade, com o mercado de trabalho, e que, como o Henrique, mas Jaqueline comentou, eles ainda vêm assim, sem aquela experiência, sem saber muito ainda as suas definições, porque é o seu primeiro tudo ali, e às vezes é até difícil quando a gente faz uma releitura na gente mesmo, fala assim, pô, eu não sabia que eu queria isso ou que eu era bom nisso com essa determinada idade, porque um dia do período deles, eles passam no IEL, correto? Exatamente, assim, nós estamos de portas abertas para receber você, empresário, você que quer ser jovem aprendiz, quer assumir, encarar esse desafio como o Henrique trouxe aqui para a gente. Há 10 anos atrás, hoje, como estamos aqui, né, nessa comemoração, num dia especial para nós, pensamos muito, porque nós escutávamos do mercado a importância do comportamental dentro das organizações. Então, isso ficou muito marcado para a gente quando a gente fazia aquela escuta, quando a gente visitava as empresas, os RHs, nos eventos, sempre essa questão assim, da qualificação técnica, da formação técnica, que estava ok, mas quando chegava no ambiente de trabalho, quando esse jovem era inserido no mercado de trabalho, tinha algumas lacunas no comportamental. E esse foi o nosso principal desafio 10 anos atrás. A gente sentou, estruturou, nós atuamos com o programa de Jovem Aprendiz em complementação ao Senai. O Senai atua para atendimento às organizações industriais. E o IEL chegou para atender as organizações não industriais. E aí a gente já tinha um irmão, né, que já sabia como operar, fazia essa metodologia com muita maestria. Sentamos, conversamos e formatamos um programa com um olhar muito comportamental. As nossas aulas, aí eu, assim, você suspeita em falar, mas as nossas aulas, elas proporcionam esse momento prática para o aluno. Esse momento dele vivenciar, dele experienciar, estar ocupando algumas atividades, desenvolvendo algumas tarefas que vão ser desafiadoras, mas que vão proporcionar um aprendizado. Assim, quando o Henrique falava, eu fiquei pensando assim no antes e no depois, né? Como que ele entrou lá na IDB, na área técnica, né, num jovem para atuação na área de informática, né? E aí Jaqueline falava para a gente que ele apoiou no processo de estruturação do e-commerce na empresa. Então, assim, nossa, se a gente pudesse fazer um antes e um depois, muito da fala dele veio do comportamento, veio dos desafios do dia a dia, de como encarar a nova rotina, de como se adaptar às novas responsabilidades. Então, assim, ele não trouxe nada do técnico lá da TI, ele trouxe o comportamental. Então, se eu pudesse dizer hoje para a empresa que está aí com esse desafio, com essas questões geracionais, estamos aqui para te apoiar. Vem com o IEL, contrata Jovem Aprendiz, faz essa oportunidade, essa inserção acontecer, que a gente está aqui para desenvolver junto com vocês. Então, obrigada a Jaqueline, né, e a Henrique por vocês toparem com a gente a desenvolver talentos nas organizações que vocês estão hoje atuando. Muito obrigada.
Perfeito. Eu acho que a partir de uma fala dessa, de uma sensibilização, é passar para Jaqueline e para Henrique, para que vocês possam fazer essa fala não apenas para a depender de jovens, mas também para empresários que ainda não têm esse contato com o jovem aprendiz. Qual seria o aconselhamento que vocês dariam e que vocês passariam para esse segmento, para esse grupo? Então, né, eu fico aqui toda orgulhosa vendo o Henrique falando. Eu acho que é bom a gente ter, né, bons aprendizados, né? Eu não fui jovem, né, ainda, não tinha um programa. Eu também não, viu? Você fez com que eu me entregasse aqui agora também. Não fui jovem ainda, não tinha um programa, mas foi naquela época ainda lá do estágio. E é muito bom a gente ver, desenvolver, né, talentos como esse. Você acreditar, confiar. E eu acredito sim para as empresas, né? Às vezes quando ela vê o jovem, elas ficam um pouco assustadas. E aí, será que realmente eu vou dar essa autonomia? Será que realmente eu vou compartilhar, né, atividades tão importantes com esse jovem que está chegando com HD Virgem? O que fazer? E eu digo a vocês, conheça esse perfil comportamental, né? Sente com o IEL também, porque o IEL ajuda. Ele também dá essas informações pra gente, como é que tá sendo esse desenvolvimento nesses dias de aula, né? Então, assim, é unir, né, essa parte do institucional entre o IEL e a empresa, identificar esse perfil do jovem e, sim, envolver o jovem nas atividades. Se você não jovem, não engaja, e isso não vale também só para o jovem, vale para qualquer profissional, nas responsabilidades, como ele vai te entregar um resultado? Então, para a gente hoje dizer que, né, que lá na IDB Atacadista foi um case, né, entre outros, tá, como o Henrique também, porque a gente acreditou. Então, acredite nesse potencial, confie, né, sim, de delegar responsabilidades, mas também acompanhar. O jovem precisa desse acompanhamento, por isso que ele tem as aulas no IEL. Então, assim, acho que é um conjunto, um complemento, né, entre a empresa, a instituição e ele também fazendo o dever de casa, né? Então, buscando novas ferramentas, a faculdade também, né, que ele foi se profissionalizar, então isso tudo agrega, então incentivar esse jovem também aos estudos, e aí sim, eu acho que a gente vai ter aí grandes profissionais, grandes potenciais, como o Henrique aqui hoje, né, sendo supervisor de jovens. Eu acho muito importante a gente dar valor aos jovens, às empresas, né, porque, como o Jaque falou, é um HD Virgem, então você codificar o DNA do jovem ao DNA da empresa é muito importante. Então, assim, a minha jovem, né, minha ex-jovem, no caso, ela, desde o início que entrou lá, ela já percebeu que o ritmo de uma transportadora é um pouco diferente, né, onde a gente trabalha. Então, é um pouco mais acelerado, as coisas são um pouco mais em cima, assim. E, assim, você delegar responsabilidades ao jovem é fundamental. Para ele se sentir importante, ver que o trabalho dele, de fato, faz a empresa, a engrenagem da empresa girar, e que ele tem importância ali, ele é importante ali para fazer aquele trabalho, realizar aquele trabalho. Além de ele se sentir independente, né? Ele não ficar, não, poxa, tô dependendo do meu supervisor. Não, a responsabilidade é sua e tal, a gente tá acompanhando ele do lado, né? Mas a responsabilidade é dele. Enfim, é muito importante você ter um DNA novo ali na empresa e que aquele DNA, né? Aquela pessoa vai ser futuramente, provavelmente, quem sabe, uma pessoa efetiva. Outro supervisor também. Exato. E é engraçado, gente, porque, me permita, Henrique, vendo você falar, se muda aquele conceito, né, que às vezes a gente tinha, supervisor ali, 30 mais, 40 mais. Não, o Henrique tá ali na casa dos 20 mais 22, se não me engano, a gente tinha conversado ali, e já enquanto supervisor. Meus parabéns para ti, pelo trabalho que você já vem realizando e pela postura. Jaqueline também, Tati até fez esse agradecimento aqui, por estar permitindo que vários jovens possam, digamos assim, terem suas vidas transformadas. E eu acho que isso é o mais bonito das profissões como um todo. A gente vê aquela pessoa que chega ali, chega bastante verde, e depois ela vai tendo um desenvolvimento ao longo da vida, ao longo da carreira profissional. E aí, Tati, para a gente encerrar esse bloco e o pessoal ir para o segundo bloco, que é justamente com o Rodrigo e jovens aprendizes que porventura vão se tornar aí também supervisores ou chefes de departamentos, a gente tem um recado para justamente você, de 14 a 24 anos, que porventura está ouvindo falar em jovem aprendiz, como é que ele pode vir a ter uma oportunidade enquanto jovem aprendiz? Qual recado você passa para ele para a gente encerrar, Tati?
Então, você que tem interesse, né, em atuar como jovem aprendiz, que está entre 14 e 24 anos, acesse o portal do IEL, ielbahia.com.br. Lá você vai filtrar as oportunidades, porque no nosso portal aparece lá oportunidades para estágio, jovem aprendiz, bolsistas de inovação, também efetivos, mas aí você vai filtrar como jovem aprendiz e você vai se candidatar as vagas que estiverem disponíveis. No portal, além de fazer o cadastro, você precisa observar, selecionar as vagas e identificar qual que mais se adequa, né, ao teu interesse. Então, e você empresário que está nos escutando, também pode acessar o portal ielbahia.com.br e fazer contato com a nossa equipe de mercado, que vai fazer essa apresentação, vai detalhar um pouco mais de como funciona esse programa, para que possamos juntos inserir mais jovens no mercado de trabalho. Recado dado. Até o próximo bloco. Estamos de volta agora comigo, Rodrigo Ruiz, e ao meu lado, professora Viviane, e na minha frente, 2 estrelas do programa Jovem Aprendiz, 2 jovens talentos, Raíssa e Tassis. Falei certo seu nome? Falou. Fala o microfone, Tassis. Falou certíssimo. Pronto, meninas, é muito bom estar com vocês aqui, e conforme a gente viu no bloco anterior, fala um pouco sobre como é que funciona esse programa IEL. E agora ao meu lado a gente tá com uma instrutora do programa IEL. E assim, eu já soube muito que as pessoas falam, ninguém quer matar suas aulas da instrutoria. Mas antes da gente falar por que ninguém quer matar, como é que funciona a instrutoria e qual é a importância dessa instrutoria para o jovem aprendiz? O processo de instrutoria é de extrema importância, porque é nele que o jovem vai alencar o que ele aprende em sala de aula com a vivência na empresa. Então, em sala nós fazemos dinâmicas, nós trabalhamos alguns assuntos que são importantes, né? Então, eles têm essa realidade na empresa com a convivência em sala de aula. E qual seria, então, tipo assim, a gente falar sobre realidade. Eu vou pegar no meu ponto de vista. Pronto. Eu já sou um pouco mais velho, não participei do programa Jovem Aprendiz, eu já fui estagiário direto. Mas assim, quais são os tipos de aula que eu tenho dentro do programa Jovem Aprendiz que vai me ajudar no mercado de trabalho? Perfeito. Nós temos alguns eixos, né, que são trabalhados durante esses 2 anos de programa Jovem Aprendiz. Cada jovem, ele participa do programa em 2 anos, né? Então, dentro desses 2 anos, tem algumas grades que a gente tem que trabalhar. Por exemplo, nós trabalhamos com matemática financeira, falar aí sobre a vida, né? Porque o jovem, muitas vezes, ele está inserido no mercado de trabalho, mas não tem uma educação financeira. Então, nós falamos sobre educação financeira, nós falamos sobre alguns eixos, porque eu trabalho com turmas de auxiliar administrativo, varejo e operador de telemarketing. Então, tenho disciplinas que são específicas para cada arco. As meninas, elas são auxiliares administrativos, né? Elas passaram pelo curso de auxiliar administrativo. E nós temos matemática financeira, nós temos questões de sustentabilidade, nós temos gestão de tempo, gestão no mercado de trabalho, entre outros. Entendi. É praticamente, eu posso fazer um comparativo, mas uma proporção menor, que alguma dessas matérias a gente só vê na universidade. Sim, a gente não vê na sala de aula tradicional, e as meninas podem... Não, isso, a gente vê um pouquinho disso. Talvez não com a mesma proporção, né? Porque a grade é menor, mas eles já vão ter esse conhecimento prévio que pode ser usado tanto no ambiente de trabalho quanto na vida pessoal. E é muito satisfatório que eu recebo muitos depoimentos eu tô na faculdade, aquilo que a gente falou em sala, eu consigo fazer, né? Eu consigo desenvolver, então isso é perfeito. Legal, isso é importante. Legal. Lembrando que hoje a gente está comemorando 10 anos do programa Jovem Aprendiz do IEL. E aqui em Feira, nós tivemos 1.500 jovens e eu tenho o prazer de falar que eu fui instrutora de todos. Então, todo mundo que vocês ouvirem falar que foi jovem aprendiz aqui do IEL, eu já passou por lá pra Viviane. Eu posso dizer que eu era instrutora. Agora vamos passar a bola para as meninas. Meninas, eu acho que eu vou conversar primeiro por Raíssa, que ela é a mais velha. Raíssa, a sua história é bem interessante, mas antes de você contar, eu já sei, né? Eu queria que você contasse um pouquinho quem é você e sua história com o programa Jovem Aprendiz. E a principal pergunta, por que você tomou a decisão de ser uma jovem aprendiz? Meu nome é Raíssa, eu tenho 23 anos, fui jovem aprendiz já faz 2 anos e eu saí porque eu passei no meu tão sonhado curso de medicina. E eu tomei a decisão de ser jovem aprendiz para custear os meus estudos. Então, foi realmente voltado para isso. Eu não conhecia o IEL, eu conheci por causa da vaga na empresa, na Bracel.
E aí, quando eu cheguei aqui numa quarta-feira, me deparei com esse mundo, né? E foi muito bom. Foi muito bom para mim, porque me ensinou coisas que eu apliquei muito na empresa e eu venho aplicando dentro da faculdade. Mas, além de tudo, foi muito importante para mim, porque me ajudou nesse processo de vestibulanda que trabalha. Então, realmente foi um diferencial na minha vida. Só para entender, você era jovem aprendiz Isso. antes de entrar no curso de medicina. Isso aí. Quando eu passei, eu ainda estava no processo de jovem aprendiz. Isso. E aí, depois que passou, teve que Tive que sair, porque porque é o um curso curso de medicina integral mesmo. é integral. Eu até tentei, lembra pra gente conversou. Foi com o uma emoção, instrutor. viu? E aí, a gente tentou mesmo fazer uma movimentação, mas não deu certo. Tive que sair. Bacana, mas assim, Por um motivo ótimo. maravilhoso. E você, Tars? Primeiramente, bom dia, né? Meu nome é Tarsis, eu tenho 19 anos, sou jovem aprendiz ativa do IEL e eu entrei, né, no programa Jovem Aprendiz para construir a minha carreira, né? Eu acredito que você iniciar sendo jovem aprendiz é muito bom, é muito importante. E eu decidi, né, entrar para o Jovem Aprendiz, eu não conhecia o IEL, foi por indicação. Aí o pessoal chegou e falou assim, se inscreve, que lá tem vaga, lá você consegue. Eu cheguei e falei, eu vou me inscrever então. Aí me inscrevi, demorou um pouquinho, apareceram algumas vagas, mas nenhuma me interessou, não tava, né? Dentro do que você esperava. Dentro do que eu queria, do que eu esperava. Aí eu fui esperando, até que chegou a minha tão sonhada vaga e tô aí, né? Já há 2 anos. Vou completar 2 anos já. Bacana. E pra vocês, assim, o programa Jovem Aprendiz, pra carreira profissional? Você hoje saiu da carreira profissional, tá como estudante, mas tem uma diferença? Você enxerga a sua carreira profissional de uma forma depois no caso você ainda, mas durante o Jovem Aprendiz, a mudança, você vê uma diferença muito diferente do mercado? Pra mim, claramente, porque quando a gente só cai dentro do trabalho, a gente não tem muita maturidade. Então a gente chega e aí tem muita demanda, tem pressão, tem gestão de tempo e a gente não sabe mesmo como gerir aquilo tudo. E no IEL a gente tem muitas conversas sobre como é que vai gerir o tempo, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Então dá uma maturidade precoce e seria muito bom se outras pessoas também tivessem acesso, porque cair no mercado de trabalho sem essa noção, sem esse preparo, realmente é muito ruim. Eu concordo com o que ela falou. Realmente, o programa Jovem Aprendiz, ele abre um leque pra gente, sabe? Às vezes a gente vai pro mercado de trabalho e às vezes, é como ela falou, né? A gente sofre algumas coisas e o que eu mais... Que ninguém ensina. Que eu acho que é o ninguém ponto. ensina. Porque quando eu fui pro mercado de trabalho como estagiário, aí prova você deve saber bem. Meu Deus, você chega assim, como assim? Pera aí, eu vim da escola. Entendido, né? E tipo assim, você tem uma rotina de escola que é completamente diferente de mercado de trabalho. Pra você que é jovem, tá pensando em adentrar, é maravilhoso, só agrega. Isso. São camadas que você vai ter que passar, mas é diferente. É uma dinâmica diferente. Você tem deveres muito grandes. Isso. Não é que nem na escola, a professora fala, cadê seu trabalho? Cadê o dever de casa? Isso. Ah, eu não fiz. Não, Tá, toma uma nota. Sua Verdade. punição, teoricamente, é perder dia na recuperação. Trabalho é diferente. Eu tenho uma demanda, eu preciso entregar. E aqui eu percebo a importância, sabe? A necessidade do jovem, que o jovem ele sente de estar preparado para o mercado de trabalho. Eles sentem esse apoio, esse aconchego aqui com a gente no IEL. E é muito importante. São jovens de 14 a 24 anos, então o meu público ele é bem variado. Eu tenho jovens que estão na faculdade, mas eu também tenho jovens que estão fazendo ensino médio. Eles já começam esse intercâmbio, então. Justamente. E eu fico super feliz. Essa semana mesmo, um menino de 15 anos falou, Pro, aquela aula da semana passada, eu consegui colocar lá no meu trabalho. Eu pedi para que eles fizessem uma planilha para otimizar o meu tempo. Eu fico super feliz e satisfeita porque o que a gente fala em sala de aula, o que a gente trabalha, as dinâmicas, elas vêm sendo realmente colocadas em prática. E eu tenho que estimular o jovem a fazer isso, a praticar não só o teórico, e como você disse, né? Deixa eu aproveitar. Pegar o gancho. Né? As minhas turmas, né, aqui são bem participativas, porque eu falo, gente, aqui não é uma escola normal que eu tenho que ficar cobrando nota, aqui é interesse. Então, o que você constrói, você vai colher frutos futuramente. E o maior fruto que os jovens
conseguem ou é ingressar na faculdade, a realização de um sonho, ou é uma efetivação, né, que também é super importante, que a empresa ela pode efetivar o jovem enquanto ele participa do programa. E até eu acho mais interessante, no ponto de vista como empresa, de você pegar um jovem aprendiz. Sim. Porque você fala, que é uma das coisas que eu vou falar, vocês já devem ter visto, aquele funcionário com vício. Sim. Então, algumas vezes a pessoa vem com vício e Verdade. toda empresa tem sua cultura. Então, cada empresa tem sua cultura e tem vícios. E aí, ele não entende que ele precisa se desconectar às vezes e se adaptar à nova cultura. Tipo, eu tenho essa visão, cada vez que você muda de empresa, você tem que ir com uma folha em branco. Com certeza. Carrega experiência, Verdade. mas assim, a cultura da empresa fica naquela cultura. Fica lá. E você aprende uma nova cultura pra adentrar. Meninas, quais foram os maiores desafios que vocês tiveram? E o que vocês aprenderam com eles dentro do projeto? Meu maior desafio, na verdade, foi comigo mesmo. Porque eu sempre me propus a fazer várias coisas, mas eu sempre quis que eu tivesse meu melhor desempenho em tudo. E por isso, eu recebi uma proposta de emprego para ser efetivado lá, uma proposta muito boa. Eu estava fazendo o Jovem Aprendiz aqui como auxiliar administrativo, mas eu ainda, além de ser vestibulanda, fazia um curso técnico de administração. Então, eu recebi uma proposta muito boa. E eu fiquei, nossa, meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Só que meu sonho sempre foi a minha prioridade. E aí, o meu maior desafio foi lidar comigo para que eu pudesse gerir tudo isso ao mesmo tempo e para que eu pudesse conseguir conquistar os meus objetivos. Então, realmente, nesse meio tempo, o desafio foi pessoal. Porque você jogou a longo tempo. Aí é uma opinião minha. Isso. Você olhou a longo prazo, não é longo tempo, a longo prazo. Porque assim, um bom salário, você fala, Exatamente. pô, eu vou fazer um bom salário, Exatamente. queria uma grana aqui, agora eu Exatamente. faço. Mas agora você falou, pô, Isso. eu vou cursar E eu medicina. saí de uma pessoa que não tinha renda nenhuma para um jovem aprendiz, onde eu tive que gerir, né, aquele dinheiro. E Não aí gastar tudo. não gastar tudo de vez, e aí veio uma oportunidade de um salário ainda melhor. É. Então foi realmente algo assim, um choque, mas que eu me mantive firme. E você, Thais? Pra mim, foram 2 fatores. Primeiro, gestão de tempo. Pra mim, foi muito complicado no início, porque eu estudava, em 2024, né? Eu estudava e, pra mim, assim, foi uma mudança radical. Eu tinha que estudar e ir pro trabalho, estudar e ir pro trabalho. Mas... Ninguém conta isso pra gente, né? Ninguém conta. Ninguém conta. É só na vivência mesmo. E essa questão foi muito difícil, mas com o tempo eu consegui me adaptar. Aí eu concluí os estudos, então pra mim ficou maravilhoso depois que eu concluí. Foi a mão na roda. E o segundo é a questão daquele medo. Aquele medo no trabalho de... Ai, meu Deus, eu tenho que perguntar, eu tenho que fazer, o que é que eu faço? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô fazendo nada? Será que eu tô fazendo muito? Você teve a impressão que você chegou e falava, pô, parece que todo mundo sabe o que tem que fazer, eu tô aqui E eu tô perdido, assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Então, essa parte pra mim foi muito difícil mesmo. Mas eu consegui lidar com isso. Hoje eu sou completamente diferente. E eu digo que as aulas que eu tive, né? As conversas que a gente teve, os bate-papos, me ajudou muito em relação a isso. Muito mesmo. Hoje eu consigo fazer tudo. E hoje eu falo, meu Deus do céu, eu tô perfeita, já tô 100% já. Então, pra mim, foram esses 2 fatores. Mas todos os 2 eu consegui, né, passar. Demorou, mas passou. Que feedback importante, né? Então, entender que muitas vezes o jovem... O maior medo, eu acredito que seja esse. O que eu vou fazer agora? Tenho que estudar, tenho que trabalhar e a dedicação. Por isso que os conteúdos, eles são importantes. Além dos que eu citei anteriormente, a gente trabalha com criatividade, com inovação, com informática básica. Então, assim, isso acaba preparando o jovem para o dia a dia, né? Para as coisas que eles têm que fazer no dia a dia. E quando Tassi traz isso, que ela conseguiu, chegou com medinho, mas agora já consegue executar suas atividades com excelência, é muito importante, né? E é legal porque assim, você já vai chegar na frente. Isso é uma diferença que as Com pessoas... certeza. Que ninguém também conta, né? Ninguém conta. Pô, parece que brincam, né? Até os 18 anos é um grande tutorial. Mas é o tutorial meio falho, porque ninguém fala como é o mercado de trabalho. Não. E tipo assim, eu lembro que na minha época era bem diferente. O meu objetivo era só entrar na universidade. Tipo, eu não pensava em mercado de trabalho. Eu não pensei, pô, se eu estagiar ainda quanto estudante do ensino médio, eu vou estar um passo na frente. Porque quando eu for procurar estágio na faculdade, eles vão te perguntar uma coisa chamada... Tem experiência? Já trabalhou onde? Mas como assim? Eu acabei de entrar na universidade? Não, mas tem gente que já vem. Isso te prepara. E aí vamos falar um pouquinho sobre dificuldades. Todo mundo tem. Muito bacana, a gente tem muita dificuldade.
E vocês relataram um pouco de dificuldade. Mas assim, o que fez vocês continuarem motivadas a continuar? Porque tem muita gente que chega tipo como fosse uma parede visível. Pá, bate. Não vou mais pra frente. Como é que vocês enxergaram? No caso, vocês duas. Assim, eu já sabia que as dificuldades iriam aparecer. Só que, é como a gente tava falando, né? Ninguém tá preparado. E Ninguém ninguém vê o nível da ensina. promoção. Ninguém ensina a gente. Mas o que me motivou a continuar foi a questão de... Era o meu primeiro emprego. E foi aqui no IEL, nas aulas, de tanta professora falar, fica calmo, relaxa, é a primeira vez, é assim mesmo. Isso foi me dando um gás, um combustível. Eu entendi que era o meu primeiro emprego e ali é que eu ia aprender, sabe? Como me comportar, o que fazer, onde melhorar. Tinha uma margem maior pra errar. Exatamente. E não se punir, que eu acho que isso é importante. Isso. A gente se pune muito, né? Quando a gente erra em alguma coisa no trabalho, a gente sempre fala, meu Deus, errei, não posso errar. Mas aí depois a gente aprende, a gente pode errar, a gente só não pode continuar no erro. Errar uma vez é humano, né? E eu gostei muito porque eu consegui superar essas dificuldades, esse medo. É muito difícil mesmo, mas... Você começa, entendeu? A contar um pouco, né? Eu lembro quando eu conversei com a professora algumas vezes. E eu comecei a contar, a desabafar. E ela falando comigo que era assim mesmo. Então, pra mim, passar por dificuldades é normal. Agora, aprender que é difícil, mas a gente consegue. Bacana. E você? Pra mim, o que me motivou a continuar, na verdade, foi o meu objetivo. Porque eu precisava disso para conseguir alcançar. Mas, acima de tudo, foi realmente o apoio que eu encontrei aqui. Não só da professora, mas também dos colegas. Porque a gente acaba se fortalecendo mesmo e virando família. Vocês trocam muito figurinha em sala de aula? Muito. Eu saí... É maravilhoso. Muito maravilhoso. durante e após. Eu saí, vai fazer 2 anos, mas eu ainda mantenho o meu grupo vivo. A gente se vê, a gente troca mensagem. Eu vim aqui recentemente fazer uma palestra sobre HIV. E aí eu compartilhei com as minhas colegas. Elas ficaram muito felizes, com muita saudade da professora. Então, a força e o apoio que eu encontrei aqui realmente motiva a continuar, a não surtar na empresa. Então, é realmente muito, muito bom. Meninas, agora pra gente finalizar. Qual é a mensagem que vocês deixariam? Porque você já saiu, tá? Você tá finalizando. Pra quem tá chegando, qual é o recado que vocês deixariam? Eu diria que não desistam. Se vocês puderem, continuem. Não deixe que o cargo ou a situação atual limite o sonho de vocês. Mas, acima de tudo, aproveitem essa oportunidade. Absorvam, pergunta, questiona, suga tudo que puder. Porque a gente usa isso na vida, no trabalho, mas fora do trabalho também, na faculdade. Então, aproveita e continua se puder. Não aprenda pra passar na prova, aprenda pra vida. Pra vida. Pra vida, porque tem muita coisa que você vê, eu falo isso na escola, depois no caso, jovem aprendiz, depois você vai ver na universidade. Muita coisa que você vê na universidade, você não vai nem nunca mais revisitar. Sim. Mas assim, são coisas que te ensinam pra vida. Isso. E pessoas que têm bagagem são Isso. mais interessantes. E aqui Bem mais no IEL, interessantes. uma das matérias foi habilidades comportamental, onde uma fala sobre inteligência emocional me impactou muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito emotiva. Qualquer coisinha assim. Começava a chorar. Horrores. E aí, lidar com uma pressão no trabalho, no mundo novo, mexeu muito comigo. Então, essa aula eu ainda levo para minha vida, porque para condutas, para organizar trabalho difícil, para organizar um grupo, então precisa ter muita estabilidade, muita inteligência emocional. E eu aprendi isso aqui no IEL. O meu recado é: continue. E eu vou deixar uma frase aqui muito importante, que é para complementar o que você falou. Seja uma esponja. Absorva tudo que você puder. Tudo. Aprenda com pessoas experientes na sua empresa. Não tenha medo de errar, porque é normal. E você só vai crescer. A partir do momento que você não desiste, você cresce. E é com essas frases maravilhosas, vocês arrasaram. Pro, você preparou uma equipe bacana. A gente vai encerrando esse episódio especial de 10 anos do IEL Bahia. Jovem Aprendiz, 10 anos do IEL Bahia. Pra vocês já sabem, curtiram, gostaram, compartilhe, mande pra aquele seu amigo que tá pensando que vale muito a pena. Vale e já mesmo. sabe, qualquer informação, ielbahia.com.br. Eu indico pra todo mundo, viu? Eu E é indico. isso aí. Cadastre e venha fazer parte. Valeu, tchau, tchau. Tchau.